Olá, pessoal. Namastê. É com grande alegria que continuamos, né, a gravação, lendo os manuscritos do professor Jefferson com você. O Deus em mim, saúde e reverencia o Deus em você. E juntos vamos estudar mais um capítulo do manuscrito, mais uma etapa, mais uma parte desses valiosíssimos manuscritos que contêm um conhecimento cósmico. A primeira etapa nós iniciamos falando do Atales, que é o título dele. Exígua Manual de Conhecimentos Cósmicos. E vimos como que o professor Jefferson praticamente recebeu esse livro ditado pelo monitor. É um ser que não tem nome, eles se reconhecem por frequências. Entretanto, essa é a maneira mais prática para se comunicar com ele, o monitor. Inclusive, nós vamos ver algumas imagens desenhadas do professor Jefferson, da forma física que ele teve há muito tempo atrás, já que esse povo atingiu níveis evolutivos que transcendem a matéria física, que agora eles são seres etéreos. E o professor Jefferson, ele foi acompanhado, assessorado e monitorado pelo monitor. Pessoal, é uma grande honra. Vamos direto ao assunto. Nós falamos das origens, né, do universo, antes, quando o universo era um monte de nada e se estendia dentro de si mesmo. Uma consciência inconsciente que não sabia que sempre existiu, e uma certa vez, na realidade atemporal e adimensional, o divino engenheiro criador decidiu que seria o momento de despertar. Então, a partir daí, essa recriação tomou forma com o uso da palavra divina, infinita, harmônica, transuniversal. Eu quero dizer para vocês que Pranaflix, né, nossa plataforma de lives especiais e fechadas, vai conter todos os capítulos desse livro. Vocês poderão acessar. A Pranaflix contém todas as nossas lives, conteúdos de mais de 30, 40 anos de pesquisas meus e do professor Jefferson. Bom, a partir desse momento, a metapartícula mãe da existência apareceu de onde sempre esteve sem nunca ter estado. Foi a criação da metapartícula chamada cronotron. E o cronotron, a partir daí, se fez real. O divino engenheiro, o criador, fez real duas forças opostas, mas equivalentes, o caos e a ordem. Até aqui nós somos lá na primeira etapa, né? E agora nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas leis, do caos e da ordem. Então, o que é o caos, pessoal? O caos é a força da transformação. Olha que interessante. O caos é a força da transformação. E o que é a ordem, então? O que é a ordem? Ordem é a arrumação de coisas de acordo com uma sequência particular ou um método. Ordem não existe sem o caos. Não existe caos sem ordem, não existe ordem sem caos. São dois lados da mesma moeda. Estamos vendo aí o manuscrito original no canto superior esquerdo, onde o professor Jefferson só usa esse, cuja foto está aí no meio, entre uma página e outra, e ao lado dele o monitor que estava ditando essa informação para ele. Ele disse que caos e ordem são simultaneamente afetadas por 5 forças ultracósmicas, que são a intenção do divino engenheiro criador. Essas 5 forças são, número 1, serendipidade. Número 2, fortuna. 3, sincronicidade. 4, livre-arbítrio. E 5, a intervenção divina. Então, para melhor compreensão de vocês, vamos estudar cada uma delas agora. Eu vou deixar o slide com essas páginas do livro inteiras para vocês poderem me acompanhar. Número 1, a serendipidade. O que é serendipidade? É quando uma ocorrência favorável acontece inesperadamente, independente de qualquer resultado normalmente esperado. Então,
Serendipidade é quando acontece alguma coisa inesperada, não estava nos planos, não é kármico, não é dármico, ela acontece e é favorável. Isso é a lei da serendipidade. Uma ocorrência, um fato, um acontecimento favorável, que acontece inesperadamente. Você tinha que resolver um problema, você tinha que fazer alguma, de repente, cai do céu uma dádiva, você recebe um dinheiro inesperado, alguém te presenteia, justamente aquilo que você precisava, para trazer um pouquinho para a nossa realidade. Mas nós estamos falando aqui da origem das leis que afetam, né, o que foram criados pelo caos e a ordem. Então, caos e ordem são mutuamente afetados por essas 5 forças, que são forças ultracósmicas, que são a intenção do divino engenheiro criador. E a primeira delas nós acabamos de falar, que é a serendipidade. A segunda é a fortuna. Fortuna é o efeito resultante do choque do caos com a ordem, onde o que esteja mais carregado energeticamente no momento, é claro que tem variáveis que são aplicadas a cada incidente relacionado com a fortuna, seria o elemento de comando definitivo que estabelece o resultado como mais propício ao caos ou à ordem, conhecido como sorte ou azar. Mas, na verdade, fortuna é quando, digamos assim, você tem a balança positiva e o lado negativo. Quando o lado negativo sobressai, é a fortuna. É o efeito resultante do choque entre o caos com a ordem, onde o que esteja mais carregado, ou seja, se você tiver a ordem mais carregada energicamente naquele momento, isso vai ser o elemento que vai se estabelecer como resultado mais propício. Ou o contrário disso, né? Olha que interessante, essa é a lei da fortuna. Então, vamos agora para a próxima página, a página 3. A página 3 vem o item 3, que é a sincronicidade. O que é a sincronicidade? Sincronicidade é a força que define os acontecimentos que se relacionam não por relação causal, e sim por relação de significado, ou seja, uma forma de coincidência significativa. Coincidência não coincidental, ele até criou uma palavra nova aqui, né? Como estar na hora certa, no lugar exato, no momento certo, sendo a pessoa certa, sem nada disso ser planejado com antecedência, por exemplo. Então, a lei da sincronicidade é maravilhosa. Só que se vocês podem observar que uma vai gerando outra, uma corrobora com a outra, né? E a lei do livre-arbítrio, que é o número 4. A número 4, a lei do livre-arbítrio, é a expressão que denota a vontade de livre escolha. As chamadas decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma, realizada por uma vontade em controle de uma situação. Então, o livre-arbítrio é a capacidade que você tem de decidir. Quando você tem, a vontade está sob seu controle. Finalmente, o item número 5, a intervenção divina. A intervenção divina é a vontade absoluta do divino engenheiro criador, acima de todas as outras 4 forças. Então, essa vontade divina, ela está acima de todas as outras 4, sendo que uma influencia na outra, e a última delas é que influencia sobre todas as anteriores. Porque você pode ter uma sincronicidade positiva, mas você tem o livre-arbítrio para aproveitar o que de bom o universo oferece ou não. Você pode ser favorecido pela lei da sincronicidade, mas se você não souber usar a lei da serendipidade, você também vai se perder. Certo? Então vamos repassar, ó. Você pode ser um afortunado, mas a fortuna, ou o contrário disso, é gerado pela serendipidade. A serendipidade, a fortuna, a sincronicidade, o livre-arbítrio e a intervenção divina são leis que é controladas pelo caos e a ordem, né? Então, o caos e a ordem são mutuamente afetados por essas 5 forças. Então, essas 5 forças afetam, elas criam se uma pessoa vai viver no caos ou se vai viver na ordem. A serendipidade, que é uma ocorrência favorável, que acontece inesperadamente.
independente de qualquer resultado normalmente esperado. A fortuna, que é o efeito resultante do choque do caos com a ordem, onde o que esteja mais carregado energeticamente no momento, vai influenciar no resultado. A sincronicidade, que é a força que define os acontecimentos, que se relacionam não por relação causal, e sim por relação de significado, ou seja, uma forma de coincidência significativa. Como estar na hora certa, no lugar certo. O livre-arbítrio, que é a expressão que denota a vontade livre de escolha, as chamadas decisões livres, e a intervenção divina. Então, eu repassei, porque é um assunto muito delicado. E foi assim que a criação ocorreu, uma consequência das 5 forças que manipulam a criação de tudo que existe, existiu e existirá, e se transformará no desejo do divino engenheiro criador. Agora nós vamos entrar na página 4. Então, segue o professor Jefferson transmitindo o conhecimento do monitor. Como eu disse antes, a metapartícula mãe da existência foi criada pelo divino engenheiro criador e apareceu de onde sempre esteve sem nunca ter estado. Mais tarde, raças criadas posteriormente a chamariam do equivalente do nome cronotron, a metapartícula original do tempo. Agora vamos ver o que é o tempo. Tempo não é uma medida e nenhum conceito. Tempo é a energia base da criação transuniversal. E aqui já vem um conceito totalmente revolucionário. Vai mostrando uma nova visão totalmente revolucionária do tempo, que ele não é apenas um conceito de tempo, de medida. Ele é uma energia base da criação transuniversal, porque permeia, ele liga, ele integra todas as dimensões. Usando seus eleitos, causa e ordem, o divino engenheiro criador ordenou que a serendipidade, a fortuna e a sincronicidade seguissem a sua intervenção divina direta e que as múltiplas realidades fossem criadas a partir da multiplicação expansionista do cronotron. E aí nós temos o desenho de um fractal, onde 1 é o cronotron, ele se desdobra em 2, em 3, em 4, em 5 e vai infinitamente se expandindo. Então, olha que lindo. Vamos para a página 5, onde você tem a multiplicação expansionista do cronotron de maneira mais dissecada. O cronotron entra em existência e a proto-realidade existiu, repassando aquilo que ele explicou nos capítulos anteriores. Número 2, usando o equivalente a imensuráveis campos gravimétricos e eletromagnéticos, um fluxo de poder penetra o cronotron, alterando a sua forma estrutural. Então, ele existe, ele é criado, e daí ele é penetrado por essa força eletromagnética imensurável, campos gravimétricos e eletromagnéticos, que divide o cronotron. Então, no item número 3, você vai ver que essas forças continuam alterando o cronotron, liberando do nada e dando a ele densidade, profundidade e estatura. Ou seja, vai criando as 3 dimensões, né? Profundidade, largura e altura. Criando a nova configuração da realidade como a conhecemos. Ou seja, a vida se manifestou do vazio. E vai mostrando como que ela foi se densificando. E que o cronotron, que é a menor partícula de tempo, é a base de tudo isso. 4. Mas a expansão não parou aí. Raios de estruturas foram replicadas e cada raio produzia uma nova metapartícula do cronotron, alterado, enchendo o nada da nova realidade que nascia. Então vamos para a página 6. A expansão se redobrou em ecos de si mesma e pôde continuar replicada no que se conheceria como o microverso e o megaverso, o conteúdo de toda expansão multiplicativa do que se conhece por omniverso. Então, o professor Jefferson fez um gráfico maravilhoso explicando que do omniverso você vai lá no multiverso, que são múltiplas realidades alternativas, e dessas múltiplas realidades alternativas você tem o microverso e o megaverso, o macro e o micro.
Você tem também realidades místicas diversas. Você tem campos divinos, cuja é proibida essa área, né, a todas as formas de vida do universo. E você tem ligado no universo os registros akáshicos do conhecimento cósmico universal, onde tudo fica registrado, gravado, e inclusive o professor Jefferson teve acesso a esses arquivos através do monitor, né? O universo se desdobra na criação. O ON, a parte que se permite conhecer dela. A biótica, a realidade da reciclagem das vidas orgânicas, inorgânicas, meta-orgânicas, para-orgânicas, transorgânicas e não orgânicas. Necrótica, que é a realidade da transição de realidades e direção de envio. A biótica para a reciclagem e retorno à reencarnação, ou seja, criar um universo necroverso para onde as forças vivas da biótica, né, bios é vida, tem que passar de vez em quando para se reciclar. Então, morreu, passa pela necrótica e volta. E essa é uma das origens da criação como conhecemos. E vamos para a página 7, do lado direito aí. Aqui o professor Jefferson explica como surgiu a entropia, né? A entropia apareceu em consequência das múltiplas colisões entre a serendipidade, a fortuna e a sincronicidade. Nós explicamos essas leis 2 vezes até para vocês não se perderem. Mas foi pela bênção da intervenção divina que ela se manifestou em forma definitiva, individual. A entropia criou as condições para a existência dos inúmeros elementos da natureza. A multiquímica da matéria e seus derivados. O nada se completou quase totalmente de 3 partes básicas da realidade. Então, o nada foi preenchido de matéria escura, que a maior parte dela, 60%. Energia escura, você pode ver aqui no item 2, aqui, ó, energia escura, que é a segunda parte, 37%. 60% de matéria escura, mais 37% de energia escura, dá 97%. Sobra 3%, que é no item 3, que é a matéria, a mais diminuta de todas. Então, pessoal, vejam como nós vivemos num universo de Maia, ilusório, né? Porque a matéria, na verdade, é a mais diminuta de todos. O que mais existe é a energia escura e a matéria escura. Aí nós vamos falar um pouquinho do que é matéria escura. Matéria escura e energia escura existem no multiverso, mas não interferem diretamente com ele, já que é o multiverso que existe em meio a eles e não vice-versa, né? Cada universo existe em um ritmo de cadência, uma frequência individual, chamada de harmônica. Essas harmônicas, né? Cada modulação harmônica é única e individualizada em um universo autônomo, mas parte do todo que é o multiverso, ou seja, elas se interpenetram, sem se confundir, como se fossem ondas de rádio. No dial do rádio, cada frequência sintoniza uma rádio. Então, cada frequência sintoniza um universo. Então, vamos para a página número 8, pessoal. A página número 8, ela fala das origens. As origens, continuação, né, das origens do universo, são como ondas de rádio que se interrelacionam sem interferirem uma na outra, como eu acabei de explicar. E todas ocupando o mesmo lugar no espaço-tempo, mas existindo em frequências individuais. Cada universo é como uma gota no oceano, que é o multiverso. Deixa eu acertar a página aqui no nosso mapa. Pronto. É aqui que nós estamos. Estamos falando aqui do multiverso. Existem vezes que esses universos distintos se conectam por um tempo indeterminado e seres de outras realidades entram na nossa, como também seres humanos, inesperadamente cruzam a outros universos também. Criaturas fantásticas existem aqui, onde não deveriam existir, como humanos que viajaram para realidades que não deveriam conhecer. O professor Jefferson conta histórias de planetas de pessoas que entraram na nossa realidade, de pessoas que entraram na realidade de outras dimensões também.
ele explica que quase todos, humanos e seres transdimensionais, retornaram aos seus universos de origem depois de certo tempo. Que é uma lei, você entra naquela dimensão, mas depois de um certo tempo você retorna. Interessante. Mas eu me adiantei falando de seres quando ainda não expliquei os processos da criação da vida transuniversal. A entropia provocou as condições para que os elementos químicos se tornassem bioquímicos e a vida floresceu em umas poças. Ele não consegue explicar, ele coloca um parênteses dizendo, não sei como traduzir o termo correto que o monitor pede, assim que terei que ser criativo e usar o termo inconveniente, ele fala de meleca, né? Aquela meleca da origem da vida, que se ajustou às condições ecológicas individuais de cada planeta. Aí, pessoal, nós encerramos por aqui a nossa segunda parte. Na parte 9, nós vamos continuar falando das dimensões. As múltiplas dimensões guardam em si os múltiplos universos. Vamos falar da primeira dimensão, da segunda, terceira, quarta, quinta, detalhadamente. Então, agradeço a atenção de vocês. Fico muito feliz que vocês estejam acompanhando essa série. Essa foi a segunda parte. Estou fazendo da maneira mais simples possível, transmitindo esse conhecimento, lendo os manuscritos, porque eu quero que essa sabedoria esteja documentada e gravada para que o maior número possível de pessoas possa ter acesso. Onde aqui, de forma inédita, o monitor explica para o professor Jefferson como surgiram as dimensões, como a vida foi criada, e fala de uma partícula especial chamada cronotron, que é a menor partícula de tempo, e o tempo, na verdade, ele é uma energia. Olha que interessante. Gratidão pela atenção de vocês e até a próxima parte, a parte 3. Namastê! Obrigado a todos, pessoal. Vamos concluir nossa gravação. Paz inverencial.